Se você está no internato de cirurgia, já sabe que o ambulatório de bariátrica tem lá seus desafios. Por isso, a gente vai direto ao ponto. O que é preciso saber para indicar, acompanhar e, o mais importante, reconhecer aquelas complicações que simplesmente não podem esperar. Para começar, vamos ao conceito mais importante de todos que está aqui na tela. Entender a obesidade como uma doença crônica, progressiva e que pode voltar muda completamente a nossa perspectiva. A gente não está tratando só um número na balança, mas sim uma condição super complexa que exige um tratamento contínuo, onde a cirurgia é, sem dúvida, uma ferramenta muito poderosa. Então vamos aprofundar um pouco isso. Antes mesmo de pensar em cirurgia, a gente precisa entender exatamente o que está tratando. E olha, a própria definição de obesidade mudou muito nos últimos anos. Como a gente vê aqui, a nova definição da Lancet foca no excesso de adiposidade e no impacto que isso tem no funcionamento do corpo. E o que isso quer dizer na prática? Que a gente olha menos para o IMC sozinho e muito mais para as comorbidades. Um paciente com IMC 31 e uma esteatose hepática grave, por exemplo, pode ter muito mais indicação cirúrgica do que um com IMC 38, mas sem nenhuma disfunção de órgão. Certo. Agora vamos para a parte prática, que realmente define o dia a dia do ambulatório. Quem é que tem indicação cirúrgica? As novas diretrizes ampliaram os critérios, e isso muda bastante o perfil de quem a gente avalia. E aqui está a grande mudança, dá uma olhada. O CFM agora inclui pacientes com IMC entre 30 e 35, desde que exista uma comorbidade grave, como uma apneia do sono severa ou um diabetes de difícil controle. Isso, na prática, transforma a cirurgia bariátrica numa ferramenta metabólica muito mais ampla. Mas claro, nem todo mundo é candidato. Como o slide mostra, as contraindicações absolutas são bem claras. No ambulatório, nosso papel é investigar ativamente se existem transtornos psiquiátricos descompensados ou uso de substâncias. E vale lembrar, a cirurgia é só o começo. A incapacidade de seguir o acompanhamento depois é um impeditivo absoluto. A avaliação pré-operatória é tipo um checklist e bem rigoroso, como a gente vê aqui. Mas, de tudo isso, 2 exames são cruciais para o cirurgião. Primeiro, a endoscopia, para a gente tratar um possível H. pylori e evitar úlceras lá na frente. E segundo, a ultrassonografia, para procurar cálculos na vesícula. Se a gente achar, pode ser o caso de fazer uma colecistectomia junto com a bariátrica. Ok, paciente indicado e avaliado. E agora, qual técnica usar? No Brasil, a escolha basicamente se resume a 2 opções principais, o bypass ou o sleeve. E essa escolha, gente, não é aleatória. Ela é totalmente guiada pelo perfil de cada paciente. Essa tabela aqui resume praticamente tudo. Foca na linha efeito metabólico. O bypass tem um efeito superpotente, sendo a escolha para paciente com diabetes. Agora, olha a linha efeito na DRERGE, no refluxo. O bypass trata o refluxo, enquanto o sleeve pode até piorar. Essa é a principal encruzilhada na decisão clínica. O perfil metabólico e a presença de refluxo. A cirurgia acabou, e é uma hora que começa a fase mais crítica para a equipe, o pós-operatório imediato. É nesse momento que a gente previne as complicações mais graves. No pós-operatório, a gente segue 3 mandamentos, digamos assim. Primeiro, profilaxia para TEP com a tríade completa. Segundo, deambulação precoce. O paciente tem que caminhar em até 4 horas. E terceiro, a progressão da dieta, que é a chave para uma boa cicatrização. E essa progressão da dieta aqui é talvez a orientação mais importante que o paciente leva para casa. Cada fase tem um porquê, um propósito para a cicatrização da anastomose. Qualquer desvio, como comer algo sólido na fase líquida, pode levar a uma complicação gravíssima, que é a fístula. Agora, pessoal, chegamos na parte talvez mais importante para quem está no ambulatório ou no pronto-socorro. Como a gente identifica os sinais de alerta, as red flags? Saber reconhecer isso pode literalmente salvar uma vida. Vamos começar com a primeira grande preocupação, especialmente nas primeiras 48 horas, que é o sangramento. Gravem isso. Nas primeiras 48 horas, o sinal vital mais importante não é a pressão arterial, é a frequência cardíaca. A taquicardia, como está destacado aqui, é o primeiríssimo sinal de sangramento. Hipoxensão é um sinal tardio, a gente não pode esperar por ela. Se o paciente está taquicárdico, mesmo com a pressão normal, a gente tem que pensar em sangramento ativo até que se prove o contrário. Isso é um alerta vermelho, piscando. Certo. Vamos para outra complicação bem séria, que pode acontecer tanto logo depois da cirurgia quanto anos mais tarde, a obstrução intestinal. A obstrução se manifesta com náuseas e vômitos que não melhoram. O pulo do gato aqui é o seguinte:
Se o paciente fez um bypass, não importa se faz um mês ou 10 anos, e chega com dor abdominal em cólica, a primeira hipótese tem que ser hérnia interna, como a de Petersen. O exame físico pode não mostrar nada, mas o risco de necrose é altíssimo. É uma emergência. E no acompanhamento a longo prazo, lá no ambulatório, o foco muda um pouco. A gente passa a vigiar de perto as complicações nutricionais, que exigem monitoramento para o resto da vida. No dia a dia do consultório, a gente vai lidar muito com a síndrome de dumping e as deficiências vitamínicas. Como o slide mostra, é fundamental saber diferenciar o dumping precoce, que acontece logo depois de comer algo com muito açúcar, do dumping tardio, que na verdade são sintomas de hipoglicemia horas depois. E lembre-se, a suplementação de vitaminas como B12 e ferro não é opcional, é para a vida toda. Bom, para a gente fechar e colocar tudo isso em prática, preparei 3 casinhos clínicos rápidos. A ideia é testar o raciocínio rápido em situações que podem muito bem aparecer no seu plantão. Vamos lá. Primeiro caso. Imagina a cena. Plantão. Paciente com 36 horas de pós-operatório de sleeve. Pressão 110/70, mas a frequência cardíaca está em 125. Ele se queixa de um desconforto leve na barriga. Qual é a principal suspeita e a conduta imediata? E aí, pensaram? A resposta é essa. Taquicardia sem uma causa clara num pós-operatório desses é sangramento ou fístula até que se prove o contrário. A pressão normal aqui é traiçoeira, ela engana. A conduta correta é tomografia com contraste oral e venoso, de urgência. Segundo caso. 1 ano de pós-operatório de bypass. O paciente chega no PS contando uma história de crises de dor periumbilical e vômitos que melhoram sozinhos. Agora, no momento, o exame físico dele está completamente normal. Qual diagnóstico não pode passar batido? Isso, pessoal, é o quadro clássico de uma hérnia interna, provavelmente de Petersen. Os sintomas vão e voltam porque a alça do intestino provavelmente entra e sai da hérnia. A chave aqui é ter um altíssimo índice de suspeita em qualquer paciente pós-bypass com dor abdominal, mesmo que o exame físico esteja normal. A conduta é tomografia. E o último desafio, mais de ambulatório. Paciente com 6 meses de bypass se queixa de tontura e suadeira depois que come. Qual a pergunta-chave relacionada ao tempo que a gente tem que fazer para diferenciar dumping precoce de dumping tardio? A pergunta-chave é exatamente essa. Os sintomas acontecem logo nos primeiros 30 minutos depois de comer ou eles demoram umas 2 a 3 horas para aparecer? A resposta define o diagnóstico. Se for imediato, é dumping precoce, por causa da carga osmótica. Se for tardio, é hipoglicemia reativa. Como sempre, uma boa anamnese é a nossa melhor ferramenta diagnóstica.